Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista e com chacoalhões, tamancadas, tudo que for preciso para definitivamente acordar vocês para a vida. Ouvir o podcast vai ter aquele insight tipo, meu Deus, eu estava precisando desta tamancada. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e no meu TikTok, @AndréaChociai, vocês podem conhecer um outro tipo de conteúdo, me conhecer um pouquinho melhor, então aproveita e já me segue por lá. E também lembro vocês que vocês não só ouvem, mas vocês também podem assistir a este episódio e tantos outros lá no canal do nosso YouTube, Descobrir Depois de Adulta Podcast. Hoje é dia 14 de junho, um sextou maravilhoso. Tive uma semana assim, vou contar pra vocês que essa fase minha, triatleta, eu vou ter que fazer um episódio sobre isso, sobre essa experiência, sobre tantas coisas que eu estou, tipo assim, aprendendo nesse processo, porque é realmente bem desafiador e muito mental, assim, muito essa coisa de ter a cabeça forte. Mas eu vou trazer isso aqui num outro episódio. Hoje, no dia 14, eu pensei aqui para uma sexta-feira, e por que não fazer isso numa sexta-feira? Mas já começar, tipo assim, com uma pergunta que vai no âmago de vocês. Uma pergunta que, como eu gosto de dizer aqui, que eu gosto de fazer vocês pensarem. Mas vamos lá. Olhando para você, o que você acha que é a coisa ou a característica que mais te destaca? Não que isso não que a característica se destaca. Ter isso, ser isso, te destaca. Tipo assim, o teu diferencial. Pensa aí. Eu tô dando aquele minutinho, aquela pausa dramática pra você pensar mesmo. E aí eu sei que alguns agora vão parar, mexer a caraminhola e falar assim: ai, André, eu não sei, eu não tenho nada. Eu não tenho um diferencial. Não tenho nada assim que me destaca. Aí tu já tá mentindo. Porque se a gente pegar aqui, ó, tua impressão digital, ela não é a mesma, mesmo em 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, não temos a sua mesma digital. Você pode ter um irmão gêmeo, vocês não têm a mesma impressão digital. Então, você já tem algo que te diferencia. Eu gosto assim, eu já jogo na cara. Já dou assim, pá. Então, você tem alguma coisa que te diferencia. Talvez a gente não esteja enxergando, mas você tem. E não só a tua digital. Então, assim, eu vou até reformular. Pensando melhor, assim, vamos reformular essa pergunta. Qual é a coisa que você faz ou que você tem essa característica, assim, bem naturalmente, de uma forma bem natural, que você faz fácil, que as pessoas te veem assim, fazendo e te elogiam, ou elas te procuram, ou elas, não sei, você recebe prêmios por isso, ou te dá uma satisfação pessoal. Assim, que você faz fácil, que pra você nem é tudo isso, mas que você percebe que as pessoas meio que estão sempre falando e comentando. Eu vou dar um spoiler. Você tem. Você tem. Talvez você não esteja enxergando, mas você tem. Tem algo aí, seja um dom, uma habilidade, uma característica, que você tem, mas que tá difícil de me responder. E sabe por que tá difícil de responder? Primeiro, porque você compara muito o que é o bom do outro e não dá o valor no seu bom. Vamos exemplificar. Você pode olhar pra mim, assim, ai, a Andréia, ela é tão disciplinada, ela é, sei lá, tão dedicada ali no esporte, assim, ela tem essa disciplina, ela vai, ela treina, enfim e tal. E você toma isso como sendo bom. E você valoriza muito esse bom. Tipo assim, meu Deus, é fora da curva porque ela é disciplinada e tal, ela treina. Mas talvez você tenha uma característica, por exemplo, de não ter medo de andar de bicicleta.
E você anda fácil de andar de bicicleta. Não é um esporte, mas você anda fácil, você vai trabalhar, você anda com ela o tempo inteiro, você anda bem. Veja, uma característica que é muito boa em você, mas que talvez você não dê o devido valor, porque acha que aquela característica que eu tenho é realmente o que é bom. Sacou? Ou tá difícil de você responder pra mim a tua característica que te destaca e que te diferencia, porque na sua cabeça não é nada demais. Porque geralmente o que diferencia a gente, aquela coisa que a gente faz de forma natural, pra gente não é nada demais. Então quando a pessoa fala assim pra mim, coisas assim que às vezes eu não acho nada. Andréia, nossa, eu queria falar assim na internet como você fala, que você fala de um jeito fácil. Pra mim é tão natural que eu não vejo nada demais no meu jeito de falar. Nada demais. E aí, por a gente não ver nada demais nisso que a gente faz de uma forma fácil e tal, a gente não dá o devido valor e nem acha que isso é um diferencial que você tem na sua vida. Ou ainda você não está conseguindo me responder porque a sua autocobrança, ela é tão grande que você acaba não enxergando o que tem de bom em você. Exatamente. A gente fala muito de autoestima, que não sei o que e tal. Mas às vezes é uma alta cobrança. Não é nem a questão da autoestima. É que você se cobra tanto. Você... Sabe? Você é definitivamente assim o seu algoz. Você é o seu próprio inimigo. E aí você se cobra tanto, você cobra uma perfeição que até você não cobra dos outros, que não existe, e acha que nada do que você faz é bom. E aí eu chego com uma pergunta hoje, pergunto pra você, o que te diferencia? Qual é o teu diferencial? Qual é aquele negócio assim que te destaca? Você não sabe me responder. E você pode chegar até a pensar que não é nada demais. Tinha uma coisa, por exemplo, pensando por esse lado, que me veio até na cabeça agora, eu me lembro, quando eu conheci o Maicon, eu conheci ele num box de CrossFit. Ele era meu professor e eu entrei como aluna. E logo, assim, tinham outros professores. E quando eu conheci ele, o jeito, ele dava aula em alguns horários e tinha uns professores que davam aula em outros horários. Então os professores eram muito bons. Mas a aula do Maicon, cara, era um negócio assim absurdo, porque ele até todo mundo chega assim pra mim e fala: Andréia, o Maicon, ele tem o dom de ver assim, às vezes o teu pé ele tá milimetricamente assim pro lado, e ele fala assim, fecha um pouquinho pra cá, tipo coisa de 2 centímetros, 2 milímetros, pá, o movimento encaixa, a pessoa consegue fazer. Então ele tem esse olhar, ele tem uma visão analítica muito absurda pra dar aula, assim. Quem realmente fez aula com o Maicon, tem o Maicon como treinador, sabe como ele é detalhista. Mas o Maicon, ele nunca viu isso como um diferencial. Ele achava que ele dava aula normal, eu dou a aula lá e tal, enfim. E todas as vezes que eu falava pra ele, eu falava, você dá aula de um jeito muito fácil, as pessoas se desenvolvem, eu vejo que as pessoas entendem o que você está falando, você consegue inspirar a pessoa, você consegue aplicar boas correções. E ele não conseguia enxergar isso porque para ele era tão natural que ele achava que todo mundo fazia daquele jeito, que todo mundo tinha esse olhar clínico, esse olhar detalhista. Então ele se cobrava, ele acabava falando, não, mas falta isso, mas falta aquilo, mas falta não sei o quê. E ele não conseguia enxergar que esse é até hoje o diferencial dele. Eu falo assim, eu tive muitos professores, eu tive muitos treinadores, mas o Maicon é um cara que eu admiro, assim, profissionalmente. Gente, é assim, absurdamente, só quem teve aula com ele pra saber o nível de detalhes. Mas pra ele é tão automático e ele faz tão fácil que pra ele não tinha diferencial nenhum. E aí, qual que é o problema de, por exemplo, o Maicon não enxergar esse diferencial? Qual que é o problema de eu te fazer essa pergunta
e você nem saber se quer me responder. O que te diferencia, o teu ponto forte, o teu diferencial. O problema de você não saber disso, o problema de você achar que só o que é forte no outro e você não tem, e aí não tem nada de bom em você, é que qualquer comentário ruim, qualquer falta de elogio, de reconhecimento, você vai se frustrar. Porque você tá dependendo tanto do outro dizer pra você o que é bom em você, você não tem a consciência do que você realmente faz bem e faz muito bem, e fica achando que não tem nenhum ponto forte, que qualquer comentário, qualquer diz que me diz, sabe, você vai ficar frustrado. E faz parte do processo de autoconhecimento ter a completa ciência de quem você é e do teu diferencial. Mas assim, gente, eu falo assim que faz muito parte do autoconhecimento você saber o que você não quer, mas faz muito parte do teu autoconhecimento você ter a completa ciência dos teus diferenciais, do teu ponto forte. Por exemplo, a Insider, que é a nossa parceiraça, tá? Aqui assim, ela ajuda esse pod estar hoje aqui, eles têm um diferencial, eles escolheram fazer um diferencial. Eles criaram dentre o catálogo de peças deles, eles criaram uma camiseta, uma blusa lá, que ela tem proposta. Tipo assim, não é só mais uma blusinha basiquinha, tal. Não, a camiseta ela tem proposta, que é aquela tech shirt, uma pretinha, que já acabou virando até uniforme meu. Então não é mais só aquele assim, vamos criar uma blusinha básica. Não era essa a ideia, a ideia era ter proposta. E aí veio a ideia de fazer, sabe, básico bonito, porque é difícil você achar. Você acha umas blusas espalhafatosas, assim, às vezes até, tipo assim, poxa, com tecido legal e tal, mas é difícil encontrar aquela blusinha básica, aquela roupa básica, que é boa, que é muito boa. E aí eles pensaram, cara, a gente quer um negócio que seja bonito, que tenha um bom caimento, mas que você não fique escravo da peça. Então, por exemplo, eu tenho ela, não dá cheiro. Ela não dá bolinha, e eu já lavei ela diversas vezes, porque como eu disse pra vocês, acabou virando uniforme e eu adoro uma roupa básica. Não dá bolinha, não amassa. Então não é aquela peça que eu penso assim, putz, eu quero usar aquela blusa, ai, mas eu tenho que passar ela ainda, ai, mas eu quero usar aquela, putz, mas ela já deu, aquela bolinha e tal. E tem alguns tecidos que a gente acaba ficando linho, algodão, então esses tecidos, eles vão te deixar um pouquinho mais escravo. Vai esquentar um pouco mais, vai amassar com facilidade, enfim. E potencializar o nosso cheiro de suor, tudo que eles pensaram em não ter. Então não era só mais uma blusinha, era uma blusinha super funcional e que não me desse dor de cabeça. E aí nasceu a Tech Shirt, que é aquela blusinha que eu tô sempre assim, golinha V, tecido delicioso, maravilhoso, fresquinho, maravilhoso. A importância de você saber os teus diferenciais, a importância de você construir um produto ou a sua própria vida sabendo exatamente das suas qualidades e do que te destaca. Começou a surgir na internet uma série de anúncios de empresas, de marcas, falando sobre, nós agora temos o tal do tecido tecnológico. Porque nós temos o tecido tecnológico, fazendo aquela promessa toda, né, bem parecida com a da Insider, e aí quando tu vai ver na peça, tá lá o algodão. Então assim, promessa boa, marketing, né, mas a hora que tu vai pegar a peça, tá lá o algodão. E na Tech Shirt da Insider não é algodão, é um tecido tecnológico mesmo, ele se chama Modal Tencel. Então ele é um tecido mais nobre, é um tecido natural, que a pessoa ela vai comprar, se ela tocar nos dois tecidos, ela já vai ver que é diferente. E aí vai comprar do outro, vem a frustração. E aí qual é a importância de saber o teu diferencial? Sabendo o que te diferencia, sabendo o que te destaca, por exemplo, no caso da Insider, ela não vai tomar decisão drástica. Ai, meu Deus, olha, apareceu tal marca, a gente tá perdendo. Não. Você sabe que se a pessoa pegar ali na realidade, tem diferença.
Que a pessoa pode ter até uma promessa muito parecida, mas da realidade não vai rolar. E aí não vai ter as pessoas que compram, que fidelizam, que tá sempre comprando, que tá sempre utilizando. Mas eles não se desesperam, porque eles sabem do diferencial que eles têm. Inclusive, falando de Insider, deixarei aqui o link, tá? Para vocês acessarem diretamente. Procure, inclusive, se quiser saber mais dessa peça que eu falei, procura Tech Shirt. E vou deixar também o cupom aqui para vocês irem lá e dar aquela moralzinha para quem é apoiador, para quem faz esse pod tá aqui todas as semanas. E eu confesso para vocês que eu, Andréia, eu demorei muito para achar meu diferencial. Por todos aqueles fatores que eu falei lá no início. Porque eu achava que o que era bom era o que o outro tinha e o que eu não tinha. Eu não dava muito valor no que talvez eu achava que fosse bom. Por muito tempo eu ficava tipo assim, o que eu tenho de diferente? O que eu faço de diferente? O que eu tenho que me destaca? E eu olhava outras pessoas do meu lado, tipo assim, se despontando, conquistando, ganhando algo. E aí eu falava assim, eu não tenho as características delas. E tipo assim, eu sou uma songamonga. Eu não tenho nada que essas pessoas têm. Tipo assim, essa pessoa que tá ganhou aqui, ganhou um trem ali, eu olhava pra mim e eu falava assim, mas eu não tenho o que ela tem, então eu não tenho nada. Era basicamente esse pensamento bem fatalista. Inclusive, eu cheguei a achar que, sei lá, que os meus pontos fortes, que os meus, eram, tipo, defeitos. Acredite se quiser. Pontos que hoje eu enxergo como fortíssimos em mim, por muito tempo eu enxerguei como defeito. Por exemplo, eu falar de forma simples. Muitas pessoas, elas relatam pra mim, assim, muitas mesmo, desde, assim, da época que eu dava aula na faculdade, que o jeito que eu falo, a pessoa consegue entender. André, você fala de uma forma fácil, você fala de uma forma descomplicada, do jeito que você fala eu consigo entender. E aí, quando eu dava aula na faculdade, eu quis trazer muito isso, eu tinha muito na minha mente. As pessoas, elas têm que entender na prática o que eu tô falando aqui. Elas têm que entender, vai ter a teoria, mas elas precisam entender na prática o que eu tô falando. E eu, durante 5 anos, eu dei aula para o curso de Engenharia Civil, em algumas matérias do curso de Engenharia Civil e algumas matérias do curso de Arquitetura. E eu sempre tive uma dedicação em fazer com que os meus alunos não saíssem despreparados, porque a faculdade, ela é muito teórica, ela traz muito embasamento, mas ainda peca um pouco na parte prática. Algumas faculdades, pelo menos as que eu fiz, eu senti isso, que faltou ir mais para a prática. Então, quando eu comecei a dar aula na faculdade, eu quis trazer muito a prática. E eu quis dar muitos exemplos. E eu sempre acabava ouvindo dos meus alunos, tipo assim, agora eu entendi, agora faz sentido, agora eu queria trazer aplicabilidade para o negócio. Mas, naquela época, eu com a minha autoestima mega cargada, para baixo do pré-sal, eu olhava os outros professores dando aula, e às vezes até alguns falando um pouco difícil, e eu me sentia péssima. Eu falava assim, cara, eu acho que é um defeito meu. Eu deveria falar de uma forma, sei lá, mais rebuscada, uma forma um pouquinho mais difícil, uma forma um pouco mais formal. Veja, um ponto que hoje algumas pessoas trazem pra mim, falando do podcast, tipo assim, putz, eu consegui entender o que você falou, eu consegui entender o exemplo que você deu, pra mim agora fez sentido. No próprio Instagram, alguns vídeos que eu posto lá, que a galera fala assim, cara, são coisas que a gente já sabe, mas do jeito que você fala, faz sentido e eu consigo entender. Então veja, era um ponto forte. Eu fazia de forma fácil, me destacava, mas eu não conseguia enxergar isso. Eu falava, não, isso é um defeito. E por muito tempo eu batalhei, defeito. Nossa, eu me lembro quando eu comecei a falar no Instagram. Eu comecei assim, né, porque vem aquelas ideias de marketing, não, que você tem que falar assim, que você tem que falar assado, que você tem que mostrar autoridade, que não sei o quê.
Ai, meu Deus, eu era um ventríloco, porque eu falava de um jeito que eu não concordava, que eu sabia que não ia rolar. Tanto é que foi quando eu realmente, no começo do ano passado, eu decidi assim, falar do jeito que eu falo, da maneira como eu falo, que o negócio estourou. Porque eu realmente peguei esse meu jeito de me fazer entender e comecei a tratar como o meu maior ponto forte. O que me diferencia de uma pessoa que tá falando a mesma coisa que eu tô falando na internet? Que eu vou falar de uma maneira fácil, que a pessoa vai entender, que a tamancada, por exemplo. Eu sempre achei que o fato de eu ser colérica e ser um pouco, às vezes, rude, um pouco dura no meu jeito de falar, eu falava assim, não, isso é um puta defeito e tal. Veja, não tô falando de grosseria, tô falando de ser firme, de ser dura pra falar. Não, é um defeito, é um defeito, é um defeito, é um defeito. E veja, se transformou, assim, no nosso maior jargão aqui do podcast, que são as tamancadas. Por quê? São pessoas que falam, André, às vezes é realmente o que eu tô precisando. É um chacoalhão, é uma tamancada, é um empurrão, é um tapa na cara, uma corda pra vida. Então, eu comecei a olhar para essas coisas que eu fazia naturalmente, que eu fazia de uma forma fácil e comecei a entender, poxa, eu acho que esse é um diferencial. Eu acho que isso é algo que me destaca. E sabe, é a certeza dos teus pontos fortes, do que você faz de diferente dos outros, saber disso, ter consciência disso e assumir isso, que vai elevar muito sua autoestima. Muito. Porque eu sei que tem gente que tá me escutando e que tá com aquela ideia de eu não tenho diferencial, eu não faço nada demais, eu não tenho um ponto forte, eu não tenho nada do que me diferencia. Eu só consigo enxergar uma pessoa que ainda não parou para se analisar direito. É uma pessoa que ainda não parou para pensar, nossa, as pessoas sempre me elogiam quando eu faço isso, isso e isso. Nossa, as pessoas, elas parecem que elas têm tanta dificuldade para fazer isso e eu faço de um jeito tão fácil, eu faço de um jeito tão leve. Veja, eu não tô dizendo só que você tem que saber pelo que a pessoa elogia. Esse é um indício. Mas você tem que começar a ver o que você tem satisfação pessoal fazendo. Porque quando eu tô gravando um podcast aqui, eu tô fazendo... Cara, eu tô fazendo... É muito gostoso pra mim. Eu não tem peso. Eu vejo que algumas pessoas que começaram a fazer podcast, que elas sofrem pra fazer o podcast. Algumas pessoas começaram a criar conteúdo, sofrem pra criar conteúdo, sabe? Não é natural, elas sabem que precisam, que é um negócio, mas elas não fazem natural, porque talvez não seja o ponto forte delas. E é uma habilidade, gente. A gente pode conquistar uma habilidade de falar bem, mas é muito mais fácil quando você faz naturalmente. Mas eu preciso me dar conta. Eu preciso entender todo santo dia que estar aqui gravando o podcast acontece da forma que acontece porque eu estou exercendo o meu diferencial. O que me faz diferente. Saber deles, por exemplo, é um trem que não me deixa insegura. Porque hoje quando chega alguns comentários, porque acreditem, eles chegam. Ai, não gostei do seu jeito de falar assim, que você fala, muito dura, muito rude. Eu não ligo. Realmente. É meu jeito. E eu briguei muito tempo com esse meu jeito. Mas eu sei das milhares de pessoas que eu impacto positivamente, às vezes por ter esse jeito. Não só pelo conteúdo do que eu falo aqui, mas a forma como eu falo. É muito bonitinho, porque eu falo assim, ai gente, eu falei no episódio que eu não lidava muito bem com melancólicos. E uma gracinha, um monte de gente falou assim, eu sou melancólica e eu gosto de te ouvir, eu não me sinto agredida com o seu jeito de falar. Saca? Porque você tá fazendo bem, você tá fazendo consciente, e aí não é um comentário, não é sabe, ou a falta de elogio, ou a falta de um reconhecimento externo, que vai apagar o que pra mim é o meu diferencial. Uma vez o Michael, ele postou
uma foto e eu nunca me esqueci daquela legenda. E ele estava se preparando para um campeonato e ele escreveu assim na legenda, era algo mais ou menos assim, trabalhar os pontos fracos, mas jamais esquecer dos meus pontos fortes. Porque às vezes você para e você foca tanto no que você não tem. E você foca tanto na tua deficiência que até o que você tem de bom perde o brilho. Eu tava pensando sobre isso essa semana, inclusive, ali no próprio triatlon. Gente, eu sempre vou acabar trazendo exemplos do que eu faço, seja, sei lá, do que eu tô fazendo no momento, para contextualizar vocês, tá? Então, para vocês entenderem. Então não é assim, não virei a discípula do triatlon não, tá, gente? Eu tô dando um exemplo. Mas assim, quando você pega o triatlon, ele tem 3 modalidades, que é a corrida, a natação e o ciclismo. E na semana passada, eu tava... Qual que é dentre os 3, o meu ponto mais forte? Corrida. É algo que eu já fazia, faço natural, faço bem, gostava, tipo, show. Natação vem ali em segundo lugar, porque lá em 2019 eu fiz um ano inteiro de aulas, eu já ganhei provas de natação, quando tinha prova nos campeonatos de CrossFit tinha prova de natação, ganhei provas que tinham natação, então assim, ok, consigo, é sofrido, mas vai legal. E definitivamente, hoje o meu ponto fraquíssimo é a bike, principalmente porque eu tenho muito medo, eu ainda estou com muito medo. Então, eu falo que depois de véia a gente fica cagona, porque a gente começa a ter mais consciência do perigo, do que pode acontecer. Eu não posso me quebrar e ficar parado, eu tenho que trabalhar. Eu não posso... Os nossos ossos mais velhos demoram pra colar, né? O negócio é diferente de uma criança cair de bicicleta. E eu confesso pra vocês, e lógico, quando a gente andava na millennials, que somos, sabemos que, assim, antigamente tinha muito menos carro na rua. Hoje eu moro numa cidade maior, tem carro, num centro. Então, assim, estou com muito medo. Assim, abrindo aqui minha cozinha pra vocês. Estou com muito medo. Então, e eu fiquei... Na semana passada eu entrei numa pira louca, assim, de ficar... Putz, mas... Pô, tô gostando do triatlo, mas, pô, a bike... mas a bike... mas a bike não tá rolando, eu tô com medo, tá difícil, tá pesado, tá... Na hora eu olhei, parei e falei, peraí. Quer dizer que talvez eu possa estar pensando na possibilidade de não fazer algo, porque um dos 3 eu não sou boa? Mas aí é um ego demais achar que a gente vai ser bom em tudo, que... Não, a gente vai treinar pra melhorar, para desenvolver o ponto fraco. Mas eu não posso esquecer que a minha corrida é muito boa. Pra mim, pelo amor de Deus, gente. Porque assim, a minha autoestima, desculpa você, mas a minha autoestima tá em dia. Então eu tenho que me valorizar. Eu tenho que saber do meu ponto forte. Minha corrida é muito boa. Minha natação é tipo, ok. Então por que o meu foco o tempo inteiro no que falta, no que é difícil, no ponto... Sabe? Como que isso tira o brilho daquilo que me diferencia? Daquilo que talvez numa prova seja o diferencial. Beleza, eu vou pegar uma pessoa muito boa de bike, mas talvez eu tire na hora da corrida. E é assim. Então, sabe, às vezes no trabalho, né, você tá lá tipo, veja bem, eu não tenho ponto forte no meu trabalho, porque eu não sou muito comunicativo. Mas, porra, provavelmente você é uma pessoa mais analítica. Talvez aquela pessoa que fala, ela fala tanto que ela não tem tempo pra analisar, pra ver dados, pra antecipar problemas, porque ela tá ali falando, ela tá comunicando, e pô, show, legal, isso é muito bom. Mas e se você for a pessoa analítica? E assim, gente, no mundo, o que seria do amarelo se não existisse o azul, querido? O que seria, se todo mundo gostasse de amarelo, o que seria do azul? A gente precisa ter muito isso em mente. Tipo assim, não tenho essa característica. Mas e o que você tem de bom? E não tá errado a gente querer desenvolver outras capacidades, características, enfim.
mas jamais esquecendo o que te diferencia, porque quando você tiver a certeza do que te diferencia, meu bem, o que falarem sobre você, você vai mandar as favas. Porque hoje quando falam pra mim, ai, mas você é muito colérica, mas você é muito isso, sou, sim, e isso me diferencia pra caramba. E isso me trouxe aonde eu estou. E isso me tornou uma pessoa resiliente. E o que eu conquistei até hoje foi tendo este comportamento. Diferente lá nas antigas que eu ficava, ai meu Deus, mente muito colérica, ai meu Deus, porque você é uma graça, porque você quer. Entendam, façam um exercício. Pode ser uma lista. Tipo assim, foca todos os teus pontos fortes, todos os teus pontos bons, todos os teus diferenciais. Dê força naquilo, bota luz naquilo, potencializa isso. Foca em melhorar sim pontos fracos, mas dá mais luz para aquilo que diferencia, porque no final das contas é isso que vai moldar uma autoestima forte em você. Não tô falando, pelo amor de Deus, não coloquem palavras na minha boca, não tô falando para negligenciar que a gente tem pontos fracos e precisa desenvolver, mas talvez esteja faltando você olhar mais para os seus pontos fortes, para os teus diferenciais. Porque isso, como o próprio nome diz, é o que te diferencia, é o que te destaca, é o que vai te levar um passo para frente. Faça esse exercício hoje ainda. Um beijo, até a próxima.